Olá, Universo Controverso. Hoje é o segundo episódio da primeira temporada do nosso podcast. Para tanto, trouxemos no nosso cardápio cultura, religião, gastronomia e culinária. Tudo isso junto e misturado de maneira palatável para que você possa saborear e digerir esses assuntos com leveza, inteligência e compreensão. Meu brother, Paulão, Fogão, obrigado, meu irmão. sua Mais vez, um. tamo aí. Deus abençoe. Porque é o Vamos lá. seguinte, quero saber quem está sentado ali na cadeira da controvérsia. Quem é o nosso convidado especial de hoje? Nosso convidado hoje é doutor. Chefe. Chefe é chefe, né, pô? Chefe é chefe, sempre é chefe. Chefe é chefe, pô. Ele é professor e pesquisador em História da Alimentação, autor de vários livros de gastronomia, doutor e mestre pela Universidade de São Paulo. Já participou em vários programas de televisão, Mais Você, Ana Maria Braga, foi jurado de Melhor Pastel. Cara, o cara é chefe. Cara, é feio. O cara é chefe. O nosso Carlos Ribeiro. Carlos Ribeiro, muito obrigado pela sua presença. É uma honra ter você aqui na nossa bancada. Espero que o nosso podcast aqui é sua casa. Obrigado. Controvérsia. Vai ter um pouquinho meio de controvérsia. Sim, aí, faz tal, parte do nome, né? Faz parte da brincadeira. Tá, eu que se sinta agradeço. em casa, muito obrigado. Que Deus continue te abençoando e te iluminando cada dia Amém. mais, tá bom? Eu que agradeço pelo privilégio, oportunidade de estar falando daquilo que eu acho que sei, né? Que a gente aprende todo dia. Então, digamos que eu aprendi algumas coisas e hoje nós vamos conversar e responder, e tirar dúvidas ou deixar as pessoas ainda com mais dúvidas, porque isso que é importante, né? A gente refletir. E na minha concepção, o que sempre falta no ser humano, naquele que gosta de estudar, de aprender, é justamente refletir e não agir e não responder nada por ímpeto. Aquilo que você não sabe responder, a gente deve ter, não digo nem a humildade, mas a dignidade de reconhecer que não sabe. E isso já aconteceu comigo várias vezes. Outro dia o Instagram, algum desses redes sociais, me lembrou que eu postei eu queimando uma comida. E eu falava assim, mas a gente também queima, e tá queimado. Eu mostrava assim, tudo queimado, né? Sim. E aí alguém fotografou e a gente postou. Por quê? Porque acho que isso é a... É a realidade, né? Então, queima, e vai fazer o quê? Queima. Ô, Né? Carlos, era seu desejo ser chefe de cozinha ou foi um acidente de percurso? Porque você se formou em comunicação social, Isso. correto? Eu fiz jornalismo e relações públicas e eu já vim de uma família que meu avô, ele tinha uma pensão, chamava Pensão do Juiz, que ficava do lado da faculdade de Direito. A faculdade ainda existe, mas a pensão do meu avô não. E ele tinha, do outro lado da praça, João Pessoa, que é no centro de João Pessoa, uma soparia chamada Lavoisier. Meu avô era um homem inteligente, estudou acho que nem até a 4ª série primária, mas o cara era de negócio. O que não vendia na pensão do juiz ou no bar do juiz, ele atravessava a rua e vendia sopa, nessa soparia chamada Lavoisier, onde tudo se transforma. Talvez meu avô tenha escutado isso na linguagem popular, nessa coisa do dia a dia, né? E ele era um homem que o negócio dele era ganhar dinheiro. E aí ele fez essa soparia. Então assim, você tomava uma sopa e ganhava um pedaço de cuscuz, porque eu estou falando dos anos 40. Pão era uma coisa muito cara, o trigo não tinha acesso. Então você comia um quarto de cuscuz e podia tomar 2, 3 pratos de sopa, digamos, sei lá, por R$1. E os estudantes da faculdade de Direito não tinham dinheiro, né, para comer. Só os juízes e os professores que comiam na pensão do meu avô. Aí ele tinha uma churrascaria, ele tinha uma lanchonete dentro do posto de gasolina, ele era um homem de negócio. E eu não cresci cozinhando, mas eu cresci vendo aquele movimento e tudo mais. E aí quando eu fui fazer a faculdade, eu estava no estágio supervisionado e eu estagiei numa assessoria de comunicação dentro de um hotel, de uma grande rede de hotéis, que era a rede Tropical, que pertencia à Varig. E aí um dia chegou uma pessoa lá na assessoria, que era dentro do próprio hotel, perguntando se alguém sabia traduzir uma receita do chefe, que o chefe tinha ficado doente, e era em francês. Eu já sabia falar francês desde os 14, 16 anos.
E daí eu traduzi, porque era um cocovan, e não é só porque era naquela época ninguém sabia o que era cocovan, né? Mas eu li, e aí os cozinheiros ficaram felizes, porque eu disse o que eles sabiam, mas não sabiam como fazer, né? Porque o chefão estava doente e tal. Aí eu traduzi, escrevi no papel, eles ficaram felizes, e o chefe voltou, o chefe estava afastado, licença de saúde. E daí o chefe mandou me chamar para agradecer, aí eu tinha acho que 21 anos na época. Aí ele falou assim, o que você gosta? Eu falei, eu quero ganhar um jantar. Ele falou assim, mas isso aí você já ia lidar. Aí eu, muito maluco, não tinha o que responder, eu quero aprender a cozinhar. Ele disse, quando? Eu disse, agora. Eu morava pertinho do lugar, e daí aí eu fiquei 1 ano e pouco com ele, aí depois eu saí, e daí eu comecei a trabalhar na minha própria área, depois eu comecei a fazer comida. No final de semana eu botava o anúncio no jornal da cidade, que é o Jornal Norte. Na quinta, saía quinta, sexta, só. Era tijolinho, assim, coisa bem baratinha. Mas assim, eu tive digamos assim, os pedidos foram muito bons, né? Cresceu. E eu resolvi abrir um bar uma vez por semana, que abria às quintas-feiras. Chamava Nas Quintas dos Infernos. Só que meu pai era delegado do Ministério da Fazenda. E eu era uma pessoa totalmente irregular. Eu não tinha alvará, eu não sabia nem o que era alvará. Aí o negócio começou a sair, porque meu pai era um homem importante, minha mãe era uma professora das antigas e tal. Aí começou a sair na coluna social. E eu, tão doido, eu inventei um nome, chamava SEC, Serviço Especializado de Cozinha. O cara não tinha nem estudado nada, né? Mas depois de fazer uns cursinhos, na época do Senac, tinha uns cursos gratuitos, viu? Era de graça. Estou falando de 78 não, já era 81, 82, e era curso de graça. Eu ficava uma semana lá sem pagar R$1, que na verdade era cruzeiro, né? E aí eu fiz os cursos, tal, fui melhorando, fui aprendendo, porque a cozinha é assim, você tem que aprender, não termina nunca. E aí eu abri Nas Quintas dos Infernos, que era nas quintas-feiras, e eu só fazia 2 pratos. Quem quisesse era aquilo. Era um bacalhau ao beneditine, que uma amiga minha me ensinou, e o outro era um vatapá. 2 comidas já de, né? Pezinho ali chegando. E eu só vendia cerveja e uísque. E rum com Coca-Cola, porque eu gostava. Se você pedisse uma Coca-Cola, eu não vendia. 10h30 eu passava com as contas e mandava todo mundo embora. E as pessoas não reclamavam. O serviço era péssimo, a comida eu acho que era boa, mas quando meu pai descobriu que eu era totalmente irregular, ele mandou eu fechar, porque ele falou assim, imagina amanhã o jornal sai, o filho de Itamar Melo Ribeiro, delegado do Ministério da Fazenda, tem um bar irregular que não tem nada, alvará, não tem nada. Mas ele não sabia? Não, meu pai achava que eu estava chamando meus amigos para beber no fundo, era no fundo do quintal. As pessoas entravam pela lateral da casa, eu botei umas lâmpadas assim, tinha um pé de mangueira, enchia de lâmpada, e era umas mesinhas que eu arrumei emprestada, aquelas mesas antigas da Antártica, coisa que era assim. de ferro. Não, é bagaceira, não tinha nada. Você já era empreendedor Desde cedo. Eu tinha 21 para 22. E aí meu pai mandou acabar, meu pai nem forçou a barra, ele falou assim, olha, isso não pode continuar, porque isso é irregular. Você vai receber uma denúncia, não sei o que, você tá lascado. E eu não vou, e você sabe que eu não vou afrouxar porque é você. Aí eu enterrei o negócio. E aí eu comecei a fazer depois as encomendas, aí comecei a fazer festa disso, festa daquilo. Quando eu vi, eu estava enrolado no negócio. Mas aí outras áreas me chamaram, né? Eu fui para a área acadêmica, fiz um concurso na Universidade Federal da Paraíba, passei para o curso de Departamento de Comunicação, mas aí dentro da comunicação, tinha os eventos, que era mais ou menos o que eu sabia. Né? E eu já tinha trabalhado no departamento de eventos em outras empresas, como a Mesbla, que era uma empresa que fazia grandes eventos pontuais de moda e tudo eu participava, tudo eu me metia e conduzia. E meu cargo lá nem era esse, mas eu acabava me envolvendo nas festas do Grêmio de futebol, todas as festas eu cuidava. Concurso da Garota Mesbla, porque a minha área era essa, festa, evento, confusão. E aí eu tinha essa experiência, não assim, documentada no sentido de, na minha carteira estava lá que eu cuidava do Caixa Central, mas eu fazia todas as outras coisas, festa junina, enfim. E daí eu tinha realmente uma boa prática de eventos. Aí logo que eu passei no concurso, eu fui dar essa disciplina de planejamento de eventos que envolvia cerimonial, protocolos, como montar uma mesa, não sabia, né? Mas eu tive que aprender. E logo entrou um reitor, que foi o professor... acho que era o professor Linaldo na época, ele me chamou para... Eu tinha um cargo dentro da assessoria da reitoria,
da comunicação, mas eu cuidava justamente do cerimonial e protocolo com uma amiga minha que sabia tudo de cerimonial e protocolo, que é a Tina Gondim, que é minha grande amiga, que trabalhou no Palácio do Governo, trabalhou na Embaixada do Brasil na Suécia. Então, assim, a gente nem era nada disso ainda, mas a gente já estava caminhando. Quando eu vi, eu estava dentro da cozinha e eu vim para São Paulo para estudar. E aí eu fui convidado para algumas festas, fui dando ideia. Quando eu vi, eu estava fazendo o menu de festa do Fashion Week, que antigamente acho que era Fashion Week. Não, era Fitoervas, os desfiladores Fitoervas. E comecei a fazer um monte de coisa para as pessoas. Quando eu vi, eu estava enrolado no... A culinária te abraçou. Foi te abraçando aos pouquinhos. E aí eu comecei a fazer comida, marmitinha, não sei o que, comida de amigo, festinha. Aí eu comecei a cobrar, que tava ficando um negócio muito avacalhado. E aí depois eu senti a necessidade de fazer um curso. Eu já tinha feito vários, mas lá na Paraíba, mas eram coisas muito pequenininhas, de uma semana, 3 dias. E daí eu me matriculei numa escola lá no centro da cidade, ali no Largo do Aroche, que é uma escola excelente, não sei se existe ainda, mas chamava Escola de Gastronomia João Dória Júnior, que era da Associação dos Bares de Restaurante. Não, deve ser de algum ancestral dele, porque essa família ela é pesada, é antiga, né? A família ilustre e tal. Mas a escola, a vantagem é que era assim, custava, sei lá, R$90 o semestre todo, não era uma aula. Só que assim, era de segunda, não sei se era de segunda a sexta ou de segunda a quinta, mas não podia atrasar um segundo, a porta fechava. Eu lembro o professor chamado professor Leôncio, ele era uruguaio, mas acho que ele tinha ascendência francesa, então ele falava com dificuldade. E o cara foi o cara que me ensinou. Eu fiz um ano inteiro, depois fiz um outro ano, e aí eu comecei a fazer confeitaria, mas eu nunca nasci para isso. Aí eu larguei, eu fiz bar, fiz um monte de coisa, mas não. Mas foi quem me deu o grande suporte. Aí depois de um bom tempo, eu fui para a hotelaria, mas não fui para cozinhar. Fui trabalhar logo num grande hotel, que era o Grand Meliá, e eu trabalhava na parte de banquetes e eventos. Na verdade, eu tinha que entender a comida e vender. E foi a primeira vez que eu tive um contato assim de uma comida religiosa tão pontual, que era fazer um bar mitzvah. E eu não sabia o que era um bar mitzvah. Eu já tinha 29, 30 anos quase. Aí naquela época não tinha WhatsApp. Aí eu falei, eu vou aqui no toalete e já volto. Aí eu tinha bip, passei um bip para o seu Iens, que era o gerente de AIB. Falei, seu Iens, vem aqui, eu tô no banheiro, mas eu não sei o que... Eu tenho um negócio para lhe perguntar. O que é bar mitzvah? Aí ele falou, tipo, você não sabe? Eu falei, não. É uma festa judaica para o menino quando completa ou 12 ou 15 anos. Nananana. Falei, caramba, não sei nada disso. Aí ele foi comigo, né? Aí depois eu tive que estudar, aí a gente começou a estudar outras coisas, porque apareciam casamentos coreanos, casamentos disso, casamento daquilo. E esse lugar era corporativo. Mas, como o final de semana ficava mais vazio, o hotel e a empresa precisava vender, aí começou a ter as festas de bar mitzvah e tudo mais. E eu comecei a entender o que era cachê. Se passou alguns anos, eu tive que aprender um pouco sobre a comida judaica e orientei 2 TCCs na minha vida, aí eu já estava sabido. Eu orientei 2 alunas, uma na Uninove, que era a Patrícia. Patrícia fazia administração hoteleira. Eu dava curso. Aí eu fiquei quase 2 anos no Hotel Meliá. E a dona Gracira era a diretora-geral da Embi Morumbi e era muito amiga da minha diretora, a Beth Wada, que ainda é viva, que hoje é professora lá. E aí ela me chamou para dar aula lá na hotelaria, só porque eu trabalhava no hotel. Eu falei, mas eu não sei. A Beth falou, não, você vai, você sabe, você está vivendo o dia inteiro aqui, você sabe muito mais do que você imagina. Aí eu fui, me deram 17 matérias, coisa de doido. E me deram uma matéria de estrutura física de bares, hotéis e restaurantes. Uma coisa para arquiteto. Eu falei, mas eu não sou arquiteto. Aí dona Gracira, era a diretora, que mandava em tudo, falou assim, estude. E a gente quer uma pessoa que é do hotel e não um arquiteto que vai tentar pensar pelo hoteleiro. Pois não é que deu certo, a matéria foi incrível. Eu escrevi um livro sobre isso. Estrutura física de bares e restaurantes. Com o quê? Eu ficava correndo atrás dos meus amigos arquitetos. Hoje eu sei um monte de coisa, uma terminologia, quer dizer, agora eu já nem sei tanto. Mas na época eu tinha que saber, né? Então eu dei conta, 17 turmas é muita gente. Eu dava aula na Embi Morumbi, na hotelaria. Mas o chefe de cozinha, para se tornar um chefe de cozinha, tem que ter realmente todo esse estudo? Tem que ter, porque é o seguinte, eu estava explicando para ele, ainda agora há pouco, que você faz a faculdade, mas você precisa saber comprar, saber contar estragado, saber prazo de validade. Ah, mas você é nutricionista. Não, a nutricionista, ela fiscaliza o seu mal feito, né? Que você deixou de fazer. E ela
ajuda a você a manter na linha. Então você precisa saber fazer um monte de coisa. Você não só vai fazer. O chefe pede, tem a programação do menu, você segue a ficha técnica que você tem que fazer, aí tem que saber muita matemática, tem, por exemplo, na gastronomia, toda a ficha técnica é pura regra de 3, que a gente aprende lá na 5ª série, ou até na 4ª série primária. Então, assim, parece porcentagem, taxa de porcentagem, então, a regra de 3 é a que mais mata, e é onde mais reprova é em ficha técnica, essa disciplina que você vai aprender a fazer uma ficha. Então, quer dizer, um chefe de cozinha tem que saber de matemática também. Muito. Tem que saber outros idiomas. Não é só fazer aquela comida. Eu estou falando de um chefe de cozinha, né? Porque ele só é chefe quando ele está chefiando alguma coisa. Então ele tem que saber de comprar, de fornecedor. Aí você, por exemplo, tem que saber todo dia qual o seu mínimo de laranjas dentro de um hotel X, de quantas... eu tenho que ter 300 laranjas, então você nunca pode ter 200, tem que ter 300. Né? O peixe, o camarão, então todo dia se passa, a gente chama de bater a geladeira, você vai bater nas geladeiras com a pranchetinha dizendo, tem 3 chuchus, tem 20 quilos de camarão. Tem um mínimo ali. Tem um mínimo ali. Você tem que fazer uma matemática. E aí você tem que abrir, fechar, lacrar, botar uma nova etiqueta com data, né? E às vezes até, dependendo do rigor da casa, a rubrica até de quem fez aquilo. Então no meu restaurante a gente passava nos freezer, não tinha câmara fria, eram 8 freezers e passava segunda, quarta e sexta. Da segunda eu já sabia que eu tinha que pedir camarão até quarta-feira. E também tem os horários de pedir, não é eu vou pedir agora, você tem que pedir hoje para chegar daqui a... Se você for muito amigo do fornecedor, ele for muito teu camarada, você pode conseguir um dia, 2 dias até. Mas no geral as compras tem um número R$1.000, sei lá, ou 10 quilos, então você tem que saber o que saiu mais. Então se você não tem isso, você se perde. E aí um restaurante cai sobre o chefe quando você vai lá. Então hoje faltou o camarão 7 baba. Não pode. Você se mate. Né? E também não é para comprar no supermercado. Porque... Tem uma sabatina. Todo dia. Tem. Não é assim, é uma disciplina, um rigor, é tão militar o negócio, eu digo, nada contra, assim, mas é tão rigoroso que você tem mais que obedecer do que criar. Esse negócio de criar é ilusão. Você cria, mas você não cria, você copia, né? Porque ovo é ovo pochê já existe, aí você faz a tal da releitura. Eu acho bonitinho isso, né? E bonitinho para mim é perto de feio. Mas assim, eu deixo, porque é um desejo também do jovem empreendedor, achar que ele está criando tudo aquilo. E meu pai sempre me ensinou que nessa vida tudo se copia. Você pode fazer até um pouquinho diferente, mas se você vai na raiz buscar, você acaba vendo que aquilo já existiu, porque já existiu. Agora, é louvável? Sim, porque isso faz com que o jovem ele se sinta responsável, ele tenha orgulho da sua profissão. Aí me perguntaram se é amor. Eu falei, olha, amor é importante, mas ainda agora eu recebi uma ligação de uma amiga minha, que era chefe de cozinha. Ela tem um hotel de luxo lá em Ilhéus, e ela tem um restaurante que é aberto ao público. E a gente tava falando a gente começou falando de futilidades, e depois foi para os problemas. Ela falou assim, porque agora... Ela tomou um cano de 17 mil e com isso ela podia ter comprado não sei quantos colchões de 4.500. Aí ele até escutou a conversa. Falei, mas é isso, tá vendo como que é a conversa? Ela tomou um rombo de 17 mil reais e não vai poder comprar um monte de cama e frigobar. Porque um frigobar, ele é mais caro que uma geladeira grande. Um frigobar dá pra fazer 4 geladeiras, mas assim, se a geladeira for 2.200, o frigobar é 1.800. E quanto mais forte for a marca, mais caro é o produto. E o produto na hotelaria, ou na cozinha mesmo, de restaurante, tem que ser, e não é esse comercial, é um mais digamos, mais arrojado, mais robusto e tal. E aí ela falou assim, você viu as louças que eu comprei? Quer dizer, a conversa da gente não foi da cozinha, foi todo o processo administrativo. Aí a gente tava no bom da conversa, ela falou assim, eu vou num curso em São Paulo, vou ver se coloco você. Eu falei, mas se for pago eu não tenho dinheiro. Falei, não, é só para convidado, eu vou ver se coloco você. Quer dizer, a gente conversou um pouquinho da gente, mas ela falou assim, tem que correr, porque o hóspede tá me pedindo a comida, eu tenho que soltar. Acabou, desligou. Pum. Carlos, essa é a vida. Como um chefe cria um prato? É inspiração, é estudo, é experiência? Isso. Ou ele junta a sobra lá no dia, joga um molho, uma folha em cima e dá um nome àquilo lá? Não, geralmente não. Até se passa algo parecido assim como você está falando, mas quando o chefe começa a fazer uma cozinha autoral,
Ele vai copiar de alguém que ele não vai dizer, só que hoje, com as redes sociais, você não pode dizer que você criou determinadas coisas, né? Eu sempre trabalhei na área de literatura, eu sempre trabalhei inspirado nos autores, tanto que minha cozinha pode ser chamada de autoral, porque eu lembro que na época eu era sempre chamado para os programas do Rony Von, porque o pessoal da produção falou assim, mas quando o Carlos Ribeiro vinha, ele não só faz uma receita, ele conta uma história. E toda comida tem história. Pode ser um milho assado na rua, ele tem uma história. Tem uma história, né? E aí eu sempre gostei de trabalhar, eu sempre fui convidado, tem um projeto que eu gosto muito na Bienal do Livro, que chama-se Cozinhando com Palavras, que são os autores de livros que a gente não tem receita no livro, mas você lê um capítulo e você dali você começa a bolar uma ideia. E eu lembro que eu fiz muito Jorge Amado, que eu sou apaixonado. Dizem até que eu pareço com ele, né? Assim, eu sou muito gordinho. Você lembra? Eu adoro. Eu espero que um dia a filha dele, Paloma Amado, fale isso, que ela é minha amiga também. E ela falou que eu fiz um pirão igual o pai dela gostava, e eu gosto muito de usar camisa colorida, florida, que era o que ele gostava. Então, assim, eu tive a honra de fazer um dos muitos jantares oficiais do centenário de Jorge Amado. Eu fiz no Hotel Transamérica de Comandatuba, eu fui convidado de honra para fazer o jantar. Eu quase morri, né? Porque você fazer um jantar de um homem daquele. E a comida do Museu da Casa de Jorge Amado, lá no Rio Vermelho, todo mundo acha que foi uma pessoa que fez lá, que foi a Dadá, que é uma querida. Mas na verdade quem fez a comida fui eu, e a comida foi vitrificada, sabe, vira biscuit, tá lá. Aí como ela aparece no vídeo contando a história de Jorge Amado, porque ele frequentou o restaurante dela, sim. Aí depois as pessoas falam, não, mas tá lá teu nome. Eu falei, sim, fui eu que fiz. Mas eu fiz por conveniência, porque a fábrica de vitrificação era aqui. E como eu sou nordestino, eu sou paraibano, mas todo mundo acha que eu sou baiano. Ó, ó a minha tatuagem aqui, ó. Sou do Dendê. Tem uma flor de Dendê. Aqui, ó. Tanto que eu gosto. Então, assim, todo mundo acha que eu sou baiano. E eu sou também baiano. Eu sou brasileiro, sou de onde eu quiser. Então, assim, aí eu fiz Raquel de Queiroz, me apaixonei pelo livro dela. E por José Lins do Rego, então eu fiz todas essas coisas. E aí outro dia eu estava conversando com meu primo, que é um professor da UNB, ele falou assim, mas como é que você consegue assim? Eu falei, olha, eu estava lendo um trecho que dizia assim, e a minha tia Maria fazia um sonho, um verdadeiro sonho, um sonho de Clarinha. Eu sublinhei, porque minha mãe era professora de português, dizia sublinhar, não é sublinhar, é sublinhei. E aí eu fiquei pensando. E o que a tia Maria fazia? É costume no Nordeste se comer pastel com carne, a carne moída dentro, e passa no açúcar depois de frito. Eu não sei se é um costume português. Então, isso tudo envolve estudo para saber. E aí, como eu tinha um limite de gastos, porque também o chefe tem isso, o empreendedor, o administrador, o sócio, que era minha irmã no caso, não, você só pode gastar até YX e nem YX. Você conheceu minha irmã? A matemática aí apareceu. Exato. Aí eu falei, pô, mas por o preço do restaurante Week, se eu fizer não vai dar, sei lá, R$42 tudo. Entrada, prato principal e sobremesa. Aí eu fiz. Das aparas dos pastéis que eu já vendia, não sobra aqueles retalhinhos aí, irregulares, aí a gente picava, fritava e passava no açúcar e canela. Como era uma história de engenho, a gente botou mel de engenho, eu botava banana, nanana. E aí dizia assim, era um verdadeiro sonho, um sonho de Clarinha. Qual era o nome da sobremesa? Sonho de Clarinha. Essa sobremesa fez tanto sucesso, porque o paulista veio de muitos lugares do Brasil, desculpe, veio do interior da roça e foi criado com vó, comendo bolinho de chuva ou comendo caquinho de pastel com açúcar, alguma coisa com açúcar e canela. Entrou pro cardápio como regra diária. Eu já cobrava uma fortuna pelo sonho de Clarinha, que era as aparas do pastel que iam pro lixo, que eu não tinha o que fazer, mas já tive. Então isso dentro da engenharia de cardápio, o conhecimento, se você não tiver, você joga para fora. Quantos quilos você joga? Olha, eu comprava mais ou menos uns 30, 40 quilos de massa de aquele rolo de pastel do japonês da feira. E depois eu descobri que a pessoa que eu comprava o arroz também vendia, então era mais barato ainda que do japonês. Então tudo isso você vai, né? Isso virou muito engraçado. Tem gente assim, se não tiver sonho de Clarinha hoje, eu falei, mas tem todo dia no cardápio. E aí já comecei a não mais usar as aparas, porque as aparas iam embora assim, ó. Porque era no menu executivo, no horário do almoço era mais barato. E aí eu falei, mas a coisa mais fácil é pegar a massa, cortar tudo que a gente fritar e tacar açúcar e canela.
Tinha gente grávida que sonhava no escritório, que eu era ali na Doc Lobo, então tinha um escritório de advocacia. Então vinha as grávidas, vinha tudo que era gente, tinha uma loja de noiva de frente. Então, assim, eu nunca imaginei. Então, assim, eu não estudei. Eu li muito José Lins do Rego quando eu era criança, porque na Paraíba a gente estuda muito José Lins do Rego em profundidade. E ele é um cara, assim, tão grandioso quanto Jorge Amado. Aí estudei Pedro Américo, estudei uma infinidade de autores, né? Isso contribuiu para o meu menu. Então eu tinha um menu, quando chegava a Bienal do Livro, eu sempre era convidado para fazer alguma coisa no Cozinhando com Palavras, que era uma arena para estudantes de gastronomia ou convidados, que era mais ou menos em média 300 pessoas assistindo eu falando de alguma dessas coisas do meu livro. Então, assim, falei de Jorge Amado, falei de Raquel de Queiroz, falei de Ziraldo, falei de tantos autores, e eu acabei indo para a Feira de Livros na Alemanha, aquela feira de Frankfurt, porque eu era um cozinheiro de palavras, né? E foi muito legal. E eu lembro que quando eu cheguei lá na Alemanha, cheguei morto, cansado, de manhã, e erraram, e a primeira cozinha era minha no meu primeiro dia. Eu falei, caramba, né? Era para fazer já uma comida de orixá, era para fazer um prato para Oxóssi, que era milho, porque era mais fácil. Milho, camarão seco, mas ninguém usou camarão seco, usou um camarão que veio da Tailândia, que era parecido com o seco, e era um axoxó. E aquilo soava bonito nos ouvidos das pessoas, né? E aí quando sentou assim, que eu cheguei no palco, que eu olhei assim na frente, tava Lígia Fagundes Telles, eu quis morrer, cara, te juro. Falei, eu quero minha passagem, e não tem mais a Varig, naquela. Encontrou uma passagem pela Varig e voou feliz para o Japão. Eu queria ir embora. O que essa mulher tá fazendo na minha frente? Eu tremia, eu não conseguia lembrar a receita, porque não tinha muito o que fazer na receita. É milho, dendê, camarão seco, cebola e acabou. Aí eu olhei assim, tava Ziraldo sentado, tava o outro autor, eu tô andando bem esquecido, mas o autor que fez aquele livro das Valquírias, eu esqueci o nome dele, ele era o mais famoso dessa feira em Frankfurt, ele passava em todos os anos, daqui a pouco eu lembro o nome dele. Quando eu vi essa galera, eu falei, eu vou morrer, né? Me dá mais fácil morrer do que falar pra esse povo. E foi assim, pra mim foi... Mas por quê? Porque foi toda a minha história, um pedaço da minha história, que tava ali. Paulo Coelho. Muito bem. Imagina, eu vi o Paulo Coelho e falei, gente, eu tô lascado. O que eu vou falar pra esse povo? Isso assim, e onde eu tinha inventado que eu ia cantar. Tinha um pianista. Aí, claro, cantar foi mais fácil. Mas cozinhar, né? Aí no seu dia eu tava sem vergonha, fazer bobó de camarão, não sei o quê. Então, assim, eu acho que eu fiquei 4, 5 dias nessa feira de Frankfurt, e depois tinha um jantar de gala num hotel, um super mega blast hotel, e eu fiquei muito chateado porque eu queria cozinhar, mas assim, a minha comida foi feita, a receita, eu só provei, e tinha que falar que tava bom, e os caras me deixaram que eu não podia mexer. Diga. Quando a gente fala de chefe de cozinha, a gente, no nosso imaginário, que nós somos leigos, vem na nossa cabeça um chefe francês, um chefe alemão. Tem. O chefe brasileiro hoje, ele tá parelho, tá ali de igual com geralmente os chefes europeus. Temos muitos, não é só. Alex Atala foi o nosso grande desbravador, né? Mas a gente tem a Janaína Rueda, que é minha amiga pessoal, do bar da Dona Onça, da Casa do Porco, Jefinho, que agora eles inclusive teve esse final de semana em Iotim, teve um grande evento, os embaixadores do Brasil, que são pessoas das 5 regiões do Brasil, que vão representar nos eventos oficiais do país, não é? Acho que foi a Manu Bufara, o Paulo Machado do Mato Grosso. É mais uma galera um pouquinho mais perto dos 50, né? Porque já tem tempo, responsabilidade, conhecimento, conquistou o respeito, não é? Jefinho e Janaína são super premiados no planeta, assim, já são 13º, sei lá, já perdi até a conta da quantidade de prêmios internacionais. Então a gente já tem esse reconhecimento e outra coisa que eu achei mais legal nesse festival de Inhotim, que foi agora, domingo agora, acabou ontem, é que assim, vem um profissional da cozinha famoso com uma pessoa local para aprender, e depois, claro, vai ter toda uma preparação para aquela pessoa também atender as embaixadas nos grandes eventos que vão representar o Brasil. Na Copa de 2018 a Copa do Brasil, que a gente tomou um monte de gol, foi, né? 14. Tudo isso, 14. Então, nesse período que a Copa era a Copa no Brasil, um ano antes eu viajei a convite da Embratur e, claro, de uma equipe de chefes,
Eu fiz Chile, Colômbia e Espanha. Eu não fiz porque eu tive uma... Eu surtei tanto de trabalho que eu tive uma AVC transitória, então não pude embarcar. Mas a minha comida foi para o Madrid Fusion. E o que é que eu fazia? Eu fazia jantares. A embaixada que convidava, né, representava o Brasil na casa da embaixada. E a gente convidava todos os jornalistas de esporte, jornalistas de turismo, jornalistas de gastronomia para comer a comida 1 ano e meio antes da Copa. Para quando chegar do Brasil, já assim, escrever o texto, ou até não escrever, porque o cara era de esporte, mas saber fazer. E eu fiz um grande caruru, porque eu descobri que tinha quiabo na Colômbia, e eram os indianos que plantavam. E eu encontrei esses caras na feira, uma feira gastronômica, era o feriado como 7 de setembro. E aí eu conversei com eles, né, eu falo pra caramba. E aí eles falaram, não, a gente tem uma fazenda que planta quiabo. Eu falei, vamos fazer um caruru. E na época o presidente da Embratur era um baiano. O baiano surtou, né? A gente fez um caruru completo. Só não fez acarajé. Mas de doce a gente fez manjar, eu cismei de fazer, me lasquei, viu? Porque foi trabalhoso, fazer brigadeiro. E o doce o leite condensado de lá é mais doce do que o do Brasil. E aí o ponto demora mais para o açúcar chegar no ponto. E os cozinheiros querem me matar, né? E depois enrolar aquilo um por um, é coisa de brasileiro, né? Mas assim, assim, não tinha quase brasileiro, né? Óbvio que era na Colômbia, tinha os jornalistas colombianos. Então assim, esse foi muito legal, no Chile também, eu já cozinhei no Japão, na Espanha, na Inglaterra. Agora, chefe de cozinha. Eu não era famoso. Ele é só... Mas eu era articulado. Não, eu sempre fui empreendedor. Só para dizer, por exemplo, da altura que eu estava, quando veio a pandemia, eu estava dando aula como professor convidado, muito bem remunerado, na universidade, na Univag, em Cuiabá. Cada vez que eu ia lá, eu fazia um jantar para milionários, né? Graças a Deus. E aí, quando veio a pandemia, eu fiquei trancado em casa, digamos, com R$1 no bolso, praticamente, como todo mundo. O que é que eu fiz? Eu voltei ao começo. Eu comecei a fazer coisas que eram possíveis vender. Eu fiz muita empadinha e chamava de Zimpada com Z, porque eu adoro brincar. Então, assim, o prédio todo comprava, o povo comprava, só que eu não, como eu te falei, eu não entregava. Nunca gostei de entregar comida. Eu acho que tem que ter alguém que faz isso, né? Porque você não pode fazer tudo. Aí, quando a coisa foi melhorando, aí eu chamei um ex-funcionário meu, chamei um outro amigo meu para me ajudar, porque eu tive que comprar um freezer. Então, assim, o fato de Carlos Ribeiro ter o nome que ele tem e para manter o nome, né? Eu tive uma professora que ainda está viva, uma professora de etiqueta, que me deu aula e dizia: nunca queira saber do sucesso. O que você acha que na época ela estava com uns 80 e poucos anos, ainda as novelas da Globo me procuram para fazer estudo de roupa de época, porque eu sempre trabalhei não preocupada com sucesso. Isso ela me ensinou há uns 20 anos, eu tinha 40 anos quando ela me falou isso. E o sucesso é uma coisa que eu sempre tive muito cuidado. E a gente vê o Michael Jackson, a Eminem House, todas essas pessoas que piraram o cabeção e se perderam, e jovens, né? E aí, assim, para mim não tem problema voltar para a estaca zero. Você voltou pra estaca zero. Eu comecei a comprar, aí não podia nem comprar porque eu tinha medo de sair de casa. Mas tem amigos que compravam, ia lá na Paula Souza, na Santa Rosa, comprar as coisas. E eu comecei a fazer. Aí das empadas eu comecei a fazer baião de 2 e não parava. Assim. Aí eu comprei um freezer, sem dinheiro eu comprei um freezer, porque eu tava lascado. Né? E eu não tinha ainda banco, não podia nem sacar, porque eu não tinha banco Bradesco, que meu banco é esse banco. Tô fazendo nenhuma propaganda, mas é um banco fácil. E eu consegui baixar, depois de muitas instruções, né? O cara quase pirando comigo. E assim, hoje eu vejo que eu não preciso, odeio ir a banco, né? E odeio o banco também. E aí eu comecei a fazer todas as transações de casa. E isso foi muito legal. Então, eu zerei o Carlos Ribeiro e fui. Deu uma reinventada aí, né? Total. Eu mal abri a porta. Aí o hortifruti, que era meu hortifruti antigo, trazia pra mim, me deu de presente, nem cobrou, ajudou pra caramba, que é o Elcio. Da Agro Bonfim, agora fazer propaganda de quem ajuda. E aí as empresas dos azeites, assim, todo mundo começou a me ajudar de novo. Eu falei, nossa, que bom, né? Então, assim, porque eu nunca me preocupei com sucesso. E eu fazia, cansativo, porque depois de uma certa idade você cansa. E empada, você tem que fazer uma por uma. Eu falei, eu tenho que fazer uma coisa que me dê mais velocidade. Eu fui pro baião de 2, o negócio foi ficando melhor. Na pandemia, fiquei sabendo que. A gente ficou sabendo aí que você ajudou a fazer um livro aí. Ah, sim.
Aí eu tenho a Cláudia Matarazzo, minha grande amiga Cláudia Matarazzo. Eu já a conheço há uns 15, 18 anos. E a história começou com comida. Um ano antes dos 100 anos da imigração japonesa no Brasil, a Cláudia Matarazzo era chefe do Palácio do Governo. Eu não lembro qual era o governador. E aí ela estava com dificuldade, que nessa época eu estava muito focado na cozinha do Japão. Porque eu tinha escrito um livro sobre a comida do Japão. Era os 100 anos que falava de lá, como era lá e como ela se transformou aqui. Eu viajei o Brasil e eu era colunista do Nipo Brasil, que era um jornal japonês brasileiro, e fui colunista da Prazeres da Mesa, que é uma revista de ponta. E eu só falava sobre a minha experiência da minha viagem do Japão, que eu fui professor convidado para o Japão, para um projeto quando eu era aluno da USP. E ela me chamou para isso. E eu tinha uma professora que foi minha tudo, que Deus a tenha, a professora Lumi Toyoda, era professora de etiqueta japonesa. E tinha um programa que era dentro da Fundação Japão, que a Japan House é uma outra coisa. E ele era o Joe Takahashi, era uma pessoa, diretor cultural, e a embaixada e todo o comitê me escolheu como brasileiro nordestino para apresentar um programa japonês. Porque eles não queriam um japonês de olho. Ele falou assim, os 100 anos não é do Japão, é do japonês no Brasil. E eu fui apresentador, eu gravei acho que 11 episódios com esse meu sotaque, eu nunca perdi, eu moro aqui há 32 anos, eu sempre tive sotaque. E aí a Cláudia me chamou. E daí eu ajudei, se ela conta no livro, eu tô contando para saber como é que eu cheguei na Cláudia, né? E aí ela precisava fazer um jantar para receber o imperador, que na época não era imperador, ele era príncipe ainda, mas agora ele era imperador. E eu escolhi junto com ela, eu dei minhas ideias, eu lembro que foi outra pessoa que eu não executei, mas assim, nas sugestões que eu dei, e tinha um monte de regras que tinham que ser cumpridas, porque não pode engasgar, tem uns 20 caras que comem antes da comida do príncipe, entendeu? E aí eu pensei, bom, purê de mandioquinha, que é a cara do Brasil, eu acho mandioca melhor, mas mandioquinha agrada mais, né? Foi fraldinha com molho de jabuticaba, e a sobremesa, eu lembro que foi um flan de manga com alguma... Aí o resto não me pergunta que eu não lembro, mas assim, a minha participação foi essa, teórica, do conhecimento, da brasilidade, né? E eu fiquei nos bastidores para fazer a matéria. Eu não vi o imperador, eu não vi a comida, quer dizer, eu vi a comida sair, mas eu não vi nada porque era super fechado, acho que era 300 convidados. Aí a gente foi desenvolvendo amizade, a Cláudia morava na Doc Lobo, onde era meu restaurante, ela sempre almoçava lá, e travou a amizade, travou, ficou fazendo coisa. Ela dava os cursos de etiqueta, eu fazia a comida. E aí veio a pandemia, aí todo mundo doidou dentro de casa. Um dia ela me ligou, me pediu fez um monte de perguntas, depois me ligou de novo, ela falou assim, não, você tá virando uma bagunça, tô alugando o sujeito, né? E aí ela falou assim, Carlos, vamos fazer o seguinte, vamos fazer um negócio disso. Aí foi feito um negócio, um acordo, e aí ela falava, e dizia, ó, isso não come assim, isso come assado, isso é de tal região, né, de tal região, o Pará vai brigar, mas a gente tem que entender o conceito amazônico, porque ela ia lá, ela estava no Pará antes de ontem, ela vai nesses lugares, ela tem um convívio, mas ela não vive depois, eu penso assim, né, enfim, eu fui o consultor técnico em cozinha brasileira, fiquei muito orgulhoso, e não podia ter 3 autores, então eu já tinha uma autora, com ela coautora, mas ela fez questão de colocar, que é a parte mais importante, que é onde tem o ISBN do livro, né? Sim. Tem lá meu nome, e ela muito carinhosamente fez 1,5 páginas contando essa história que eu te contei, e tem uma foto minha maior que os pratos no livro, né? O livro vai ser lançado dia 19 agora de maio. Vê aí, Paulo. Já tá estourando aí já, hein? A livraria, que eu sou péssimo com, eu sou capaz de ensinar errado o caminho, mas não é de maldade, é porque eu esqueço. E o livro ficou lindo, belíssimo, assim, fotografias incríveis. E aí, 19 de maio, às 19 horas. E tem a livraria Travessa, acho que livraria da Travessa. Travessa. Senac. A editora Senac, que é a editora do livro. E assim, vai ser muito bacana, porque foi uma prova de fogo fazer esse livro, né? E claro que o livro não é completo, todo mundo vai aprender, vai ter gente que vai dizer, mas vai faltar muito. E aí ela falou assim, você podia responder tudo do livro. Eu falei, não, vamos convidar outras pessoas que eu conheço, de outras regiões do Brasil, não dá para chamar todo mundo, porque tem um número de páginas, né? Sim. E quem não couber
no livro vai sair um trechinho, quando ela entra falando da etiqueta, e alguns chefes eu convidei, dos que eu conheço, né? Dos que representam determinadas regiões, e eu convidei algumas pessoas, e eles aceitaram o convite, e o livro está lindo, está muito bonito. Vocês vão ver, vai estar aí. Eu gostaria de falar de outro livro aqui. O Carlos, ele escreveu vários livros, então, além de chefe de cozinha, o Carlos é um excelente escritor. E dos vários livros que ele escreveu, não dá para a gente falar de todos aqui, nós gostaríamos. São 16, né? São 16 vamos convidar o Carlos aqui de novo. Algumas têm receitas, outras não. Vamos convidar o Carlos aqui de novo, porque tem muita história aí, cara. Tem muito assunto aí. Esse é o livro. Comida de santo que se come. O livro é o seguinte, você já come com os olhos esse livro aqui. E aqui o Controverso recomenda mais esse livro aqui para que vocês possam ler. Ô, Carlos, o que é comida de santo? Bom, a comida de santo, esse livro é um livro especificamente da comida dos orixás. Mas eu acredito que toda comida ela é santificada, ela é abençoada, porque independente da religião, do grupo religioso, a gente sempre, pelo menos nas casas, os pais sempre pedem para abençoar, seja evangélico, seja católico, depende da religião. Bênção, né? Na Índia, em outros países do mundo, a questão da comida ela é muito sagrada. Especificamente essa, o outro autor que é meu convidado é o professor Dr. Wilson Caetano, da Universidade Federal da Bahia. Ele também é babalorixá desde toda a vida. E a gente começou a conversar no meu restaurante a respeito do que os orixás comem. E ele tem um livro muito interessante chamado Banquete Sagrado, que foi a tese de doutorado dele. E eu acho que foi a tese de doutorado. Então, o livro, eu comecei a ler o livro e era um livro que não tinha receita. Isso que é o curioso. Mas falava que aquilo que o homem come, os orixás também comem. E existem determinados ingredientes, para ser bem claro, né? Que os orixás comem. Então esse livro não é um livro de comida votiva, não é um livro de comida do sagrado, não é a comida que no candomblé a gente fala que vai para o pé do santo, mas é uma comida de ingredientes que o orixá come. E o professor Wilson Caetano, ele não é que ele defende, ele expande uma frase que eu acho muito importante. O orixá come aquilo que o homem come, e o homem come aquilo que o orixá come. Né? E uma das coisas que eu pude ver no candomblé é que a reza e a comida, elas fazem parte do ato de sagração, de consagração e de agradecimento. Então, cada orixá tem um determinado alimento, e tem orixá, por exemplo, como Exu, que é a capa desse livro, é o orixá que come de tudo. Não é? E já tem outros orixás que não comem por determinadas coisas. Mas por que é? Porque toda religião tem seus dogmas, tem suas coisas. Eu lembro que a minha mãe era muito católica e ela tinha as regras em casa, querendo você não cumprir, mas na Semana Santa, eu acho que é dos eventos mais fortes da Igreja Católica, no caso geral, é a Semana Santa, né? Da restrição da carne vermelha, que representa o sagrado do corpo de Cristo e tudo mais. E a da reclusa, de você não comer em sacrifício ao sacrifício que ele fez. E aí nós temos outras religiões também, que as comidas são santificadas, como os adventistas, que não é só para não tomar café, mas eles são muito corretos, eles têm as regras dos alimentos, que diz assim, tem umas partes da Bíblia que fala que o homem é um templo de Deus, o corpo do homem é um templo de Deus, então, o que é puro habita dentro do corpo. Então, assim, eles acreditam, professam e defendem como quase... Eles são carne de porco. A carne de porco, ela é super... Come, né? Pelos judeus também, o camarão também não. No judaísmo também tem umas regras. Na Igreja dos Mormons eu descobri que não são recomendações, né? Uma pessoa eu perguntei a um líder religioso, mas os muçulmanos também. Então, todas as religiões, ela trazem uma comida santificada. Esse livro especificamente, a gente fala sobre os orixás. E o que eu achei mais legal... Só para aproveitar, quer dizer, só para a gente contextualizar aqui, o santo aqui não é o santo da Igreja Católica. Não, esse aqui é no candomblé, especificamente são os orixás do candomblé. Só para a gente aqui, deve ter muita gente que ouviu falar, mas exatamente não sabe. Carlos, uma simples definição, o que é um orixá para que as pessoas possam, do outro lado lá, saber? O orixá, ele é a força para ser bem simples, força de luz, de energia, porque no candomblé, no
candomblé, por exemplo, em Queto, a gente entende que eles fazem parte das energias. Tem o orixá do fogo, o orixá do mar, o orixá de todas as águas, das águas doces, das águas salgadas, do vento, da mata, de que cuida da natureza, que protege, né? Então, assim, os terreiros de candomblé são muito rigorosos com as questões do plástico, da reutilização das coisas, porque se você não obedece essas regras, a conta já está vindo bem mais rápida, né? Da questão ambiental. Chega, né? A conta está chegando rápido. Então, a gente vê que não é uma preocupação somente do candomblé, mas muitas outras grupos religiosos ou não, até mesmo essa novela agora do Pantanal, está se falando muito dessa coisa do cuidado com a terra, com o fogo, com ar. As escolas de samba mostraram esse ano, não é? A Mancha Verde fez um desfile belíssimo sobre a água. Quanto tempo eu escuto o problema da água? Quanto tempo a gente aqui em São Paulo passa o problema da água? E muito mais forte se passa no Nordeste. Os nordestinos sofrem a vida inteira. Quando eu era criança, minha tia avó me dava um copo de água pequeno e dizia assim: é para escovar o dente e lavar o rosto. E eu não dizia, eu obedecia, porque banheiro era só um e lavava o rosto e o pé para dormir. Então, assim, a água sempre foi uma coisa muito que ninguém nunca cuidou muito, pô, abre e tudo mais. Então, as religiões de matriz africana, elas se preocupam muito com essa educação, não é? E tudo aquilo que a gente puder aproveitar de todos os alimentos, dos grãos, né? Existem muitas oferendas que são feitas com grão, né? Muita coisa acontece. Os grãos de milho, grão de feijão, grão de arroz. E aí eu comecei a pesquisar, né? Com a ajuda do professor Wilson Caetano. E a gente começou, e baseado nessa coisa que o homem come o que é aquilo que o orixá come. Então, assim, todo mundo acha que faz a comida do santo e que não se come no terreiro. E se come, né, principalmente nas festas, onde tem um número grande, tanto de filhos de santo da casa, como dos convidados. E a gente come tudo que tem ali na festa. Tem algumas comidas que hoje está no dia a dia do brasileiro que... Então, uma das coisas que me levou... Boa pergunta. Uma das coisas que me levou a escrever esse livro, eu vou começar pela mais simples. Quem nunca comeu pipoca na vida? Todo mundo come no cinema, sim, quando é criança, na casa da avó, em casa, já come no micro-ondas, né, que eu não gosto de aquela pipoca. Mas ela tem uma representatividade muito grande do orixá chamado Obaluaê, que é o orixá que é cultuado, que ele é o homem orixá masculino, que cuida das doenças, que livra as pessoas da doença, e onde no candomblé se procura muito se fazer a cura através dele. Como a gente fala de Nossa Senhora de Fátima, como a gente fala de Nossa Senhora de São Francisco de Assis, para os animais existem São Judas Tadeu, existe um monte de devoções, e no candomblé não é diferente. Então o Obaluaê, ele é o orixá da cura, né? E então as festas são belíssimas, e todo o banquete sagrado dessa festa é a pipoca. Por que nós oferecemos comida santos ou orixás, no caso? Porque é uma forma de agradecimento. Isso é algo que vem desde a mitologia grega também. Outro dia eu estava estudando sobre isso e estava fazendo, não é contraponto, eu estava fazendo tentando entender, né? Todas as festas gregas de agradecimento das colheitas e tudo mais eram baseadas aos deuses que se ofereciam fruta, uva, milho, e também, por exemplo, eu nasci na Paraíba e minha família veio de uma cidadezinha bem pequenininha chamada Serra Redonda, era numa serra mesmo, e lá tinha a festa da colheita, e a festa da colheita era justamente no dia da festa de São João Batista, que é Xangô no sincretismo religioso. E o que se agradecia o quê? O milho que se colheu, o arroz que se colheu, a cabra que cresceu, o boi, aí era rifa de boi, tinha boi no rolete, né? Então você tem no Brasil inteiro as manifestações também católicas que se fazem dessa coisa do agradecimento. E a gente também agradece. E aí cada orixá, por exemplo, você vai fazer uma oferenda que é um agradecimento, né? Eu não gosto quando a pessoa fala a palavra despacho, acho tão pesada, mas talvez é falta de conhecimento. Na verdade, oferenda e despacho é a mesma coisa? É a mesma coisa, mas eu particularmente acho a palavra despacho muito pesada. Parece que você não quer, você não está nem querendo dar. E ali é uma forma de agradecer. Por exemplo, você faz uma malá para Xangô. Qual é a comida que Xangô come? O quiabo. Como é que é feito o malá? Tão simples, você corta o quiabo, tem a posição de cortar o quiabo para Xangô, tem a posição de cortar o quiabo. Como tem na hora que o padre... Eu gosto muito de comparar, no mesmo hora que eu falo, quando o padre levanta a hóstia, a gente baixa a cabeça, não é? Aí toca o sininho, no candomblé toca o adijá, aí a pessoa sabe o momento. Então, quando você convive, você entende os porquês. E minha mãe, Dona Valquíria, me ensinou que a fé, a gente tem que acreditar naquilo que a gente não vê. E foi difícil, eu tinha acho que uns 6 anos para entender isso, né?
Mas hoje eu Você não. falou Eu não que era católico, né? A sua a mãe minha não era católica, então Como eu. você chegou no candomblé? Porque o meu pai já frequentava um terreiro de seu candomblé do meu tio avô, que tinha um terreiro de candomblé. Então eu comecei a ir pequeno. Parte do... E eu achava lá mais divertido, porque quando eu ia para a igreja com a minha mãe, não podia sair do banco, não podia beber água, porque não tinha água para beber, não tem banheiro. E no terreiro tinha tudo isso, bebida, tinha comida. Na época era quissuco, tinha quissuco para criança, tinha muita bala, tinha muita coisa assim, e tinha até futebol. Então, assim, era muito melhor ir pro terreiro. Carlos, como chefe de cozinha, você não sofre nenhum tipo de discriminação, Preconceito. por conta da sua religião? Quer dizer, ninguém te contrata, ninguém te chama. Não, eu agora Você mesmo já sofreu isso? nunca senti. Uma vez eu fui agredido no ônibus, mas aí o negócio ficou pesado para a pessoa, né? A mulher puxou meu fio de conta e eu falei, não pega no meu fio de conta. Não pega. E ela veio, mas é uma pessoa, sei lá, acho que até a própria igreja dela entendeu aquilo como um ato. E foi em Salvador, viu? Não foi nem Seria o aqui. fio de conta? É esse fio que eu tenho aqui. Esse aqui é um fio que hoje eu uso na segunda-feira, que é um fio de Exu, que é o orixá que abre os caminhos, né? Que as pessoas que não entendem demonizam muito esse orixá, mas é o orixá, digamos, no popular mais bacana, é aquele que mais atende, que mais ouve. Eu sempre gosto de falar, você não pede para São Judas Tadeu, você não pede para Nossa Senhora de Fátima, você não pede para o Coração de Jesus, Santo Antônio para casar? Então, no candomblé a gente também tem com quem rogar, com quem pedir, não é? Então o Exu é o Senhor dos caminhos. Eu sempre digo que, como para facilitar o entendimento, falo que Exu ele é um grande anjo da guarda. E o que é um anjo? Um anjo é um anjo, né? Bom, doce, que traz aquilo. E agora as pessoas que não entendem ou que entendem e querem fazer virar um negócio, aí fala do completamente contrário, né? Mas hoje mesmo eu estou fazendo um trabalho, uma consultoria para uma família evangélica que eles não têm nenhum problema com eles. Eles sabem, eu já contei. Quer dizer, e nem precisa contar porque eu sou o próprio, né? A própria pessoa. Mas assim, é muito também do exemplo que você dá daquilo que você é. Todo mundo fala assim, mas você tem não é um poder de concentração, mas você tem um jeito, a sua voz me acalma. Claro, porque também a gente aprende na casa que a gente nasce, há uma série de coisas. E a religião nada mais é do que religar o homem com Deus. E é muito comum as pessoas de candomblé falar assim, Deus te proteja, os orixás também. A gente não tem essa coisa de, não existe pecado, não existe inferno, não existe nada disso. Então isso foi uma das coisas assim que eu analisei, eu tive experiência em outras religiões, que são todas bacanas, assim. Uma parte da minha família era presbiteriana, meu bisavô, outra parte era batista, outra parte era Assembleia de Deus, outra parte era muçulmana. E eu tive outras experiências em outras religiões, assim, gostei, todas contribuíram muito para mim, mas é aquela história, no candomblé a gente não tem proselitismo, né? Ninguém sai batendo na porta. Não existe proselitismo. O que você sentiu que você se aproximou mais de Deus foi o candomblé? Exatamente. Pelas questões de não existir pecado, de aceitar todas as pessoas, qualquer orientação sexual. O budismo é muito também parecido com isso, porque a gente não faz discriminação de cor, porque o candomblé tem mais preto, né? Hoje tem que falar preto. Não, tem preto, tem branco, tem travesti, tem trans, tem tudo. Tem hétero, não existe essa... Você é isso, você é aquilo. Então, antes de começar hoje essa busca pela igualdade, eu acredito, né, pelo que eu entendi, tanto o budismo quanto o candomblé sempre abraçou essas pessoas também pela cor, pela condição financeira, através do aprendizado, que é o amor, né? Que na verdade a gente aprende muito isso. E muitas pessoas não gostam do candomblé, porque no candomblé tem muita hierarquia. Quem é pai, quem é filho. Então obedece se quiser, se não quiser, vai embora. Mas também não vai atrás, não fica implorando. E a pessoa que tem consciência, ela sabe se ela está certa ou se ela é errada, e o que é melhor para ela. Então, assim, eu sou uma pessoa que o mundo inteiro me conhece, assim, dentro do meu universo. As pessoas sabem quem eu sou, as pessoas falam assim, mas você tem uma coisa. Eu falo, eu sei o que eu tenho, eu tenho axé, né? Uma coisa, uma luz. Eu falei, tem muitas luzes em cima de mim. Né? Porque, assim, na verdade, eu não sou uma pessoa que vou, de vez em quando, eu vivo como eu vivo minha vida, assim. Eu tenho um altar na minha casa, eu faço as oferendas na minha casa. Meu pai, que é o professor Wilson Caetano, sempre ensinou a gente também a rezar em casa, assim, até porque a casa que eu frequento é em Salvador, em Lauro de Freitas. Fica 45 minutos de Salvador. Assim, do aeroporto para o terreiro é muito fácil.
Então eu vou algumas vezes por ano. Agora em março eu fui, fiquei uma semana, rezei bastante. Meus amigos já me pedem assim, já vou com uma infinidade, vou com um caderno cheio de nome de gente pedindo, bota lá meu nome, eu digo, ei, vai lotar o negócio. Mas por quê? Porque você também passa a ser um mensageiro. Eu não sou a pessoa perfeita, eu sou eu tô menos bronqueiro agora, sabe? Nos últimos 8 anos eu fiquei uma pessoa mais flexível, mais acessível, ouço. Porque o meu orixá é Xangô, e o Xangô é de ouvir, é da justiça. Então, assim, as pessoas assim, briguei com não sei com quem, aí vem perguntar pra mim. Eu falo, e qual foi a derrapada que você deu pra merecer isso? Que a pessoa quer que eu fique do lado dela. E Você é o mediador. Você não tá do meu lado, não tô do lado de ninguém. Você é o mediador. Eu sou da justiça, né? Eu tenho Oxum, mas assim, eu até falei pra Vanderlei, eu quase não eu sou muito chorão, me emociono por tudo. Mas, assim, Xangô e Exu estão muito mais presentes na minha vida. Então, dentro dessa questão, eu acredito que toda religião ela é importante a partir de quando você tem amor como ser humano e você aceita o outro sem colocar... Respeitar o ser humano. Respeitar o ser humano e não entender. Então, o tempo que eu tenho nessa casa, né? Eu comecei, como eu falei, aos 9 anos, mas teve uma interrupção. E quando meu tio avô morreu, a casa ficou fechada quase 48 anos. E um bisneto dele, acho que é bisneto dele, que foi feito o santo dele, que, com a namorada que ele teve, que casou, e ele era de Oxóssi, e ele abriu a casa do bisavô dele, 48 anos depois. Porque a associação do candomblé, ela em determinada linha ela é hereditária e é só entre os familiares, né, em algumas situações. Cada caso é um caso, mas nesse caso é isso. E não fui eu, eu até falei para você, eu também não queria ser muita dor de cabeça, muita responsabilidade, que eu acho que eu não estou pronto para ir. Mas eu acredito muito nessa coisa do amor, dos amigos, de ajudar outras pessoas de outras religiões. Meus amigos me pedem para eu rezar sempre muito. Então, eu acho bom quando eu consigo ser um mensageiro, quando eu consigo ser o profissional Carlos Ribeiro da cozinha, o professor linha dura, mas assim, eu reprovo um aluno, mas eu não tenho remorso, porque eu faço ele pensar, olha o que você fez, você não estudou, você colou, você não vê a aula, você não foi bom com você. Justiça, né? Porque eu preciso de você para te ensinar, mas se você não quer aprender, nada eu posso fazer. Então, eu sou uma pessoa muito mais tranquila, eu durmo em paz. E eu gosto quando as pessoas dizem que a minha voz acalma. Eu tenho amigos que me ligam do outro lado do mundo. E eu ganhei, eu acho que das forças superiores, de Deus, dos orixás, de todo mundo que é bom, a capacidade de falar e de escrever. Eu às vezes não tenho muita paciência de ensinar, porque ou a pessoa se entrega de corpo e alma para mim, no sentido de querer aprender, mas eu não fico chamando atenção, eu já estou fora dessa história. Há muito tempo estou fora dessa história. Não quer. Mas eu acho que esse dom que eu recebi da inteligência, de cultuar a inteligência, de estudar, estudei nas melhores escolas, né? Eu gosto de encher o meu peito e dizer que fiz USP, né? Como é que você entrou, meu filho? Estudando, tá bom? Estudando, não tem outro segredo. E na USP é difícil de entrar, e mais difícil é sair. Então, eu acredito que a sabedoria, o conhecimento, ela é fundamental. Eu sei que já está perto de encerrar. Tô vendo os olhares. Não, deixa eu te fazer uma pergunta. Faça. Tô vendo que o meu amigo Paulo aqui, ele tá... Já tô comendo com os olhos aqui, ó. Ele tá com a... Eu quero mostrar aqui, dá pra... Ele tá com a boca cheia d'água aqui. Não, tô olhando aqui, ele já olhou essa foto umas 3 vezes aqui, ó. Eu tô quase comendo a página. Costela de espinafre. É assim, eu tenho que mostrar algumas coisas aqui. Cara, eu tô quase comendo a página. Olha lá. Maravilhoso livro. De novo, recomendo. Carlos, pra gente já ir pros finalmente, eu gostei desse prato aqui. É um prato que provavelmente a gente estaria num restaurante, né, top em qualquer lugar do mundo e ninguém saberia que isso aqui é comida de santo, comida de orixá. Comenta esse prato aqui pra mim. O que é esse lindo prato aqui? Então, esse costela com espinafre e camarões secos. Meu. Como eu sempre esqueço o que eu escrevi, vê qual que é o orixá. Não sei se é Oxóssi. Que é caça, porque vem caça. E alguns animais selvagens, como cara. E o desenho é meu, tá bom? Essa ilustração é minha. Tenho o maior orgulho de falar isso. Que eu nunca desenhei, mas aí eu desenhei pro livro. Porque eu não tinha dinheiro para comprar para um ilustrador e eu mesmo fiz tudo. Foi ótimo, foi bom. Porque
O orixá me deu essa condição de fazer. E então, porque esse orixá come folha, de preferência espinafre, e a cozinha do candomblé, a base dela é cebola, camarão seco e dendê. Então, por exemplo, Oxalá não come, né? Não come em época nenhuma. Os pratos de Oxalá levam, que é o orixá que corresponderia a Deus, o Pai, né? O dendê nunca entra e os filhos de Oxalá tem aquilo que se chama da quizila, né? Do que você não é recomendado, não é porque é proibido, não é recomendado a comer. Você não vai morrer porque comeu o dendê, mas em respeito à sagração você obedece, né? Determinadas coisas. Então, como toda religião, quando eu entrei para o candomblé efetivamente, eu achei que eu estava entrando numa grande festa, numa grande família, só que tem mais regras do que você puder imaginar. Eu falei, gente, mas isso aqui é tão rígido contra as igrejas, por exemplo, pentecostais, que são bem rigorosas, né? Com modo de vestir, modo de andar. O candomblé também. Então, o candomblé é lindo, é bonito, as pessoas são humanas, erram, como todos os grupos religiosos erram, tem falhas, tem gente boa. O ser humano, né? O ser humano. O ser humano é quem atrapalha todo o trânsito na história. E outra aqui, né? O som da capa aqui é um delicioso filé mignon, hein? Esse é um prato para Exu. Delicioso filé mignon é um prato para Exu. Porque na verdade Exu come carne, né? Qualquer tipo de carne vermelha. E essa farofa que está aí é o que se chama no candomblé de padê. O padê nada mais é do que uma farofa feita com azeite de dendê. E é claro que a do chefe, ele botou cachaça, porque você, na oferenda, você oferece cachaça para Exu. Então, quando eu refogo, eu já refogo com cebola, azeite de dendê, cachaça. Tem uma pimenta, essa pimenta entrou como decoração, mas ela se come, que é a pimenta rosa. Mas dentro da farofa tem uma pimenta africana chamada ataré ou atarê, que quando você vai oferecer a comida para o orixá, você oferece ao prato, dá um gole de cachaça e mastiga a pimenta. No que você mastiga a pimenta, você sopra. Aquele sopro, simbolicamente, dentro da questão da semiótica, você tem a comunicação com o orixá. É uma forma de chamar, de bater a palminha para chamar, né? E você bebe um pouquinho da cachaça, mastiga com a pimenta e sopra. Claro que no prato eu não faço isso, mas eu aproveitei essa história e coloquei na receita. E quando eu não tenho a ataré, eu uso pimenta, a que eu tenho. E geralmente eu uso a calabresa, porque ela é muito forte e ela é muito refrescante na boca. Claro que ela queima, né? Mas ela tem aquela refrescância. Mas tem uma parte aí que eu gostaria de, como convidado, que você lesse uma frase que eu não sabia que eu tinha colocado no livro e que uma querida leitora minha fez uma postagem contando dessa trecho que eu chorei na hora da emoção. Vanderlei, leia aí pra gente, que coisa legal. Ótimo. Eu vou finalizar com essa frase. De novo agradecer ao Carlos Ribeiro pela presença. A conversa foi deliciosa, foi gostosa, saborosa, maravilhosa. Carlos, agradecer novamente a sua presença, a sua explanação sobre a questão que a gente falou aqui novamente de cultura, culinária, gastronomia, religião, de uma forma deliciosa. Gente, a frase é o seguinte, que o Carlos disse, é uma frase muito bonita. Além disso, assim como na prática da fé, o compartilhar da comida é também um ato de devoção, no qual homens e deuses tornam-se um só. Obrigado, Carlos. Só para fechar, eu gostaria de relembrar o que eu falei na questão de não importa o quanto você chegou no topo, perto do topo, mas que você pode recomeçar.